Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. André Araújo Ferreira Martins, cirurgião plástico. Hoje vamos fazer mais uma live explicativa sobre as cirurgias plásticas de um modo geral, com ênfase aí nas cirurgias plásticas pós-bariátrica. E gostaria que desse um retorno aí, um feedback sobre o som e volume, se estão apropriados, tá? Para a gente dar sequência. E o tema hoje é um tema bem interessante que a gente vai conversar sobre pré-operatório, tá? Então, sobre o pré-operatório em cirurgias plásticas de um modo geral. Olá Liliane, olá Jennifer, olá Aline, olá Regiane, boa noite para vocês, tudo bem? Pati? Muito bem, pessoal. Ok, muito bem, está ótimo o som. Olá Gisele, tudo bem? Perfeito. Bom, olá Carol, tudo bem? Bom, pré-operatório em cirurgia plástica, tá? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa se preparar, né? Que checklist que a gente precisa ter para estar realizando uma cirurgia plástica. O primeiro ponto é a decisão, realmente é a tomada de decisão de realizar uma cirurgia plástica. A partir do momento que a gente tem uma queixa, que tem alguma alteração, seja uma cirurgia reparadora, que vai melhorar a forma, a função, né, qualidade de vida, seja uma cirurgia estética, que a gente vai melhorar a qualidade de vida, vai ter uma função de embelezamento ou rejuvenescimento. Então o paciente vai tomar uma decisão para procurar quem? Ele deve procurar alguém que está capacitado, um perito, né? E quem o médico que se especializou para isso é um cirurgião plástico. Então deve procurar um cirurgião plástico e ele pode fazer isso tanto na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto no Conselho Regional de Medicina do Estado ou no Conselho Federal de Medicina. Digitando lá o CRM, o nome completo do médico, você vai conseguir identificar se o médico... Olá Patrícia, tudo bem? Se o médico ele é credenciado, né? Se ele tem as credenciais aí para estar praticando as cirurgias plásticas. Então esse é o primeiro ponto, tá? Depois disso você pode procurar referências, né? Se ele é um cirurgião plástico, se então conversar com alguém que já fez essa cirurgia plástica, procurar saber qual é a experiência desse cirurgião plástico naquela cirurgia específica que você pretende fazer. Então hoje as redes sociais, né, a internet, a gente consegue ter um acesso muito amplo aí ao currículo, a opiniões de outras pessoas que, né, passaram pelas cirurgias com um cirurgião plástico determinado, e aí você pode ter uma ideia da experiência. Um amigo, um familiar, às vezes conversar com um médico também da família conhecido sobre, né, para ele indicar, né, um colega, um cirurgião plástico para estar realizando. Então, né, procurar algumas informações, indicação é uma ótima dica, mas também, né, a internet e redes sociais permitem fazer uma identificação também desse cirurgião plástico. Então, identificando aquele cirurgião que você, né, teve essa afinidade, que teve uma indicação, vai passar em consulta. É interessante colocar algumas perguntas que você tem, tá, sobre a sua cirurgia específica. Então, né, você pode perguntar para o cirurgião se ele está habituado a realizar aquele tipo de cirurgia, quantas cirurgias ele já realizou daquele procedimento, quais hospitais ele opera, enfim. Então essas perguntas, né, para o cirurgião plástico. É importante também sentir, né, aquela empatia, né, conversar com o cirurgião, ver se realmente teve essa afinidade, né, e isso é muito variável, tá? Então tem que ter essa confiança, levar algum familiar. Agora na época de pandemia
a orientação é evitar levar às vezes acompanhantes para evitar, né, mais aglomeração e mais pessoas circulando, mas na medida do possível levar aquela pessoa de confiança, um familiar, um amigo, tá? Para estar acompanhando a consulta e ver também aquela opinião daquela pessoa que você confia, certo? Bom, além disso é importante perguntar sobre o seu procedimento, tá? Qual o tempo de duração da cirurgia que eu vou realizar? Quantos dias eu vou precisar ficar internado? Quantos dias eu vou precisar me ausentar do trabalho ou das minhas atividades, seja estudantis ou profissional, doméstica, né? Quando que eu vou retomar minha atividade habitual profissional? Quando que eu vou poder dirigir, ter uma mobilidade apropriada? Quando que eu vou poder realizar minhas atividades, atividade física, enfim, tá? Tudo isso é importante porque o período de recuperação da cirurgia plástica, ele pode ser demorado para algumas coisas, tá? Então isso é importante também, ok? Bom, na medida do possível aqui eu vou responder as perguntas também, viu, pessoal? Olá, Thaís. Muito bem. Então, na medida do possível eu vou responder aqui algumas perguntas, eu vou só dar essa introdução geral, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui se temos alguma pergunta. Da Edna está perguntando, gostaria de dizer o mesmo, pois tem 1 ano e 4 meses que estou um pouco satisfeita com uma cirurgia. Muito bem. Bom, feito isso, pessoal, então ao chegar no consultório do cirurgião plástico, tá, fazer essas perguntas específicas sobre o pré-operatório, sobre a cirurgia, tá? Em determinado momento, o cirurgião vai explicar, dar essas orientações pré-operatórias, pós-operatórias, os riscos, os benefícios, as cicatrizes, né? Isso tudo também deve ser questionado, deve ser esclarecido, né? Para a sua cirurgia, para a gente aumentar a probabilidade de sucesso das cirurgias, tá? Bom, feito isso, o que o cirurgião precisa para estar realizando as cirurgias? Okay? Então, o cirurgião vai avaliar o paciente, né? E ele vai ver se ele tem a indicação da cirurgia. Como que funciona? Então, o paciente chega com uma queixa abdominal, por exemplo, que ele gostaria de fazer um tratamento de contorno corporal para melhorar, né? Um paciente que eventualmente emagreceu muito ou teve fibros, o cirurgião vai avaliar e vai indicar, e não vai dar a opinião dele se tem indicação ou não do procedimento. Então ele vai falar, olha, você não tem, né, a cirurgia para você não levaria a um benefício adequado. Então no seu caso a cirurgia não estaria indicado, porque tudo na nossa vida a gente vai ver uma margem de benefício e uma margem de risco e custo, tá? Então a gente vai trabalhar em margens. Sempre na nossa vida a gente vai tomar essas decisões. E as nossas decisões, elas têm as vantagens e as desvantagens, né? A gente vai ganhar de um lado, ganhar do outro. Então, o resultado final da indicação cirúrgica, ela deve ser benéfica, ok? Então, vai ter que ter uma vantagem relativa, tá? Para valer a pena a gente fazer essa cirurgia, tá? Então, terá que ter um custo de oportunidade, que a gente diz, apropriado, certo? Bom, então ele vai indicar a cirurgia, ok? A gente tem indicação de fazer uma cirurgia, que seja uma lipoaspiração, que seja uma abdominoplastia ou outro procedimento, por exemplo, a gente está dando um exemplo do abdômen, tá? Feito isso, ele vai avaliar o paciente como um todo, tá? Então, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar a condição de saúde do paciente, tá? Então, se ele tem algum problema de saúde, tá? Se houver algum problema de saúde, se esse problema de saúde ele está controlado, o cirurgião pode pedir exames pré-operatórios, né? Usualmente pede exames pré-operatórios, exame de sangue,
exames de imagem, né? Raio-x de tórax quando vai fazer a cirurgia geral, se o paciente tem algum problema de saúde, se ele tem asma, um problema cardiológico, enfim, ele pode pedir a avaliação de um especialista, um pneumologista, um cardiologista, um endocrinologista, enfim, dependendo da situação de cada um, ok? Se o paciente tem às vezes depressão, muita ansiedade, pode ser necessário uma avaliação psicológica ou psiquiátrica também, para a gente poder avaliar esse pré-operatório com mais propriedade, tá? Além disso, a gente tem uma companhia aqui, é a Sophie, tá? Ela acabou ficando no quarto e tá fazendo companhia hoje aqui na nossa live, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá. A Sophie distraiu aqui, mas vamos retomar, tá? Então ele vai fazer uma avaliação do paciente, verificar quais exames são necessários, se são necessárias avaliações de outros profissionais, ok? Feito isso, ele vai discutir com o paciente também essas vantagens e desvantagens, cicatrizes, se vai colocar uma prótese, ele vai discutir também a questão da prótese, colocar a prótese atrás do músculo, à frente do músculo, cicatrizes, tudo isso também é discutido nessa consulta pré-cirúrgica, ok? Além disso, então, feita a avaliação, solicitados exames pré-operatórios, o paciente vai voltar e vai ser usualmente agendado, né, concordando, enfim, tudo acertado, será indicado, agendada a cirurgia previamente, né, no hospital, será passado para o paciente a data da cirurgia, né, como acordo com o paciente, com a agenda do cirurgião, enfim, e a disponibilidade também do hospital. Então, realiza-se o agendamento da cirurgia e o paciente vai ter esse período de pré-operatório, tá? É importante verificar quais medicamentos que são tomados, então é importante passar para o cirurgião quais medicamentos que toma, se tem algum problema de saúde, as cirurgias que já realizou. E medicamentos, a gente, não só os medicamentos que a gente compra às vezes em farmácia, mas alguns produtos ou medicamentos naturais, tá? Que a gente às vezes considera que não são medicamentos, mas chá preto, chá verde, ginseng, ginkgo biloba, esses produtos naturais, eles podem interferir, por exemplo, na coagulação ou eventualmente na parte cardiovascular, e causar algum problema pré-operatório, ou seja, no momento da cirurgia. Por isso que é importante também essas fórmulas naturais, chás e tudo mais, tudo isso deve ser relatado ao seu cirurgião, tá? Pacientes que fumam, nós orientamos parar de fumar, o ideal é parar 2 meses, né? A gente sabe, mas a gente sabe que às vezes é difícil, o quanto antes parar, melhor. Não é uma obrigação, tá? Parar de fumar, porém não é uma contraindicação absoluta, pode-se operar pacientes fumantes ou tabagistas, porém a gente tem mais risco de complicações, tá? Muito bem. Bom, pessoal, deixa eu ver aqui, nós temos algumas perguntas, enquanto o pessoal, deixa eu ver aqui. Bom, a Yara está perguntando sobre colocar prótese por cima ou por baixo do músculo, tá? Então, isso é uma coisa que o cirurgião vai avaliar de acordo com a experiência do cirurgião, de acordo com a característica física do paciente, tá? Então, a gente vai ver se o paciente tem tecidos suficientes para proteger a prótese ou não. Vai depender do tipo de prótese que é colocada, do tipo de cirurgia que é realizada, tá? Tem alguns critérios que são usados, que a gente pode ter, que são mais diretos, né? Joe Tepes, que é um estudioso norte-americano que estudou muito, inclusive descreveu a técnica do dual plane, que a gente fala, que é a técnica retromuscular, uma parte do músculo
cobre a prótese, a outra não. Essa é a técnica mais utilizada quando se fala atrás do músculo retromuscular, tá? Então, nessa técnica ele descreveu alguns critérios, principalmente a espessura do tecido de cobertura da mama. Então, esse seria o nosso principal critério, viu, Yara? Muito bem, boa sua pergunta, Yara. Perfeito. Deixa eu ver aqui se temos mais pergunta. A Marta está fazendo uma pergunta aqui no Instagram, viu, pessoal? Que a gente está no Facebook e no Instagram, tá? Então, deixa eu vou respondendo agora as perguntas na medida do possível, tá? Bom, em quais situações o paciente pode optar em não colocar prótese? Marta, na medida que o paciente não deseja, então vamos lá, pessoal, quais técnicas de mamoplastia a gente tem para tratar as alterações, as deformidades da mama? A gente pode fazer uma mamoplastia de aumento, onde só coloca prótese, tá? A gente pode colocar ela pelo sulco, onde é mais comumente colocada aqui no Brasil, a maioria dos pacientes prefere. Pode colocar na areola ou pode colocar na axila, tá? Cada uma dessas vias de acesso, de inclusão da prótese, cada uma dessas vias de acesso, ela tem a sua vantagem e desvantagem também, certo? Então, inclusão de prótese de mama. A segunda opção seria uma mastopexia com prótese, que é a retirada da pele, um pouco da glândula. Além disso, a gente também coloca o implante mamário. Então, esse implante mamário, ele vai dar um pouco mais de volume. E a gente tem uma mastopexia sem prótese, viu, Marta? Onde a gente retira toda a pele, toda a pele não, um pouco de aquele excesso de pele, um pouco da glândula ou nada da glândula, só pele, e monta a mama, certo? Então, essa é uma mastopexia sem prótese. E a gente pode fazer, inclusive, uma mamoplastia redutora, onde não coloca prótese também. Então, pacientes que têm mamas grandes, querem reduzir, a gente reduz a mama e monta a mama com o próprio tecido do paciente, sem ter prótese, tá? O grande problema da prótese é que é um corpo estranho no organismo, ele precisa ser trocado, tá? Hoje recomendo-se aproximadamente 10 anos. Deve-se fazer uma avaliação anual do implante mamário. Então, tá? O paciente que colocou prótese vai ter que fazer o quê? Um acompanhamento anual. E existem alguns riscos em relação a isso. Pode dar uma contratura, precisa tirar esse implante, usualmente isso ocorre após 10 anos e tudo mais, mas isso pode acontecer de maneira precoce, precisar fazer uma troca prematura do implante. A gente pode estar fazendo o implante também, tá? A partir de 2017 foi relatado alguns casos ao redor do mundo de um tipo de linfoma associado à cápsula da prótese, tá? Não é um câncer de mama, mas é um câncer de sangue, ok? Isso precisa ser orientado também, certo? Muito bem, pessoal. Bom, deixa eu ver aqui. Respondi a sua pergunta, Marta? Deixa eu ver aqui o pessoal do Facebook, tá? Muito bem, a Kátia está falando aqui. Um grande abraço para você, Kátia. Boa noite, doutor. Ansiosa em te conhecer. Igualmente, Natália, vamos em breve aí. Um abraço, Alexandre, a Natália. Perfeito. Paula. Muito bem. A Lê está perguntando sobre o tratamento sobre uma pomada na cicatriz. Isso depende de cirurgião para cirurgião. Ela colocou o nome aqui de uma pomada que usualmente a gente prescreve por 2 meses, tá? Mas isso você tem que conversar com o seu cirurgião. Se for com a nossa equipe, são esses 2 meses, tá? Perfeito. Bom, deixa eu ver aqui. A Yara está fazendo uma pergunta aqui. Quanto tempo permanece no hospital após a cirurgia? Excelente pergunta, Yara. Após a cirurgia plástica, em média, o paciente vai embora no outro dia. Faz a cirurgia, vai embora no outro dia. Em alguns casos, tá? Quando a cirurgia é uma cirurgia de menor porte, o paciente pode ir embora no mesmo dia, no final do dia. Em alguns casos, o paciente pode ficar
mais de um dia, enfim, aí vai depender, né? Se o paciente às vezes está com um pouco mais de dor, tem náusea, alguma coisa, deixar mais tempo, tá? Nessa época de pandemia, o ideal é não permanecer muito tempo internado, tá? Mais uma pergunta aqui. Doutor, sempre temos que tomar as injeções anticoagulantes pós-cirurgia plástica? Excelente pergunta da Yara, pessoal. Bom, as injeções anticoagulantes, né, que a gente usa, prescreve, o que acontece? Nós temos critérios, então existem protocolos de prevenção para o tromboembolismo venoso. O que é isso? Tromboembolismo que seria? Eventualmente uma trombose na perna, que poderia levar, por exemplo, a uma embolia, que seria uma complicação mais séria de uma trombose, que poderia até colocar a vida do paciente em risco. Por esse motivo, a gente prescreve para os pacientes. Então, dependendo dos critérios, a gente indica ou não esse tipo de tratamento, com as injeções, por exemplo, de anticoagulantes. Tá bom, Yara? Então vai depender da idade, do tempo de cirurgia, do tipo de cirurgia, se o paciente apresenta alguns fatores de risco ou não para trombose, tá? Por exemplo, o uso de anticoncepcionais e hormônios é um fator de risco para trombose, varizes nas pernas, tá? É um fator de risco, quem já teve trombose é um fator de risco, determinados tipos de cirurgias, as cirurgias ortopédicas na pelve, isso também é um fator de risco. Pacientes mais idosos também, a gente tem mais risco, pacientes acima de 60 anos. O peso do paciente, mais especificamente o IMC, o índice de massa corpórea, tá? Então o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, acima de 30 a gente tem um risco maior também de ter trombose. Então é por isso que a gente indica e de acordo com os fatores de risco. Existem outros fatores de risco também, eu não vou descrever todos eles aqui, tá? Então, de acordo com esses critérios, a gente vai indicar ou não a prevenção de trombose, tá? Muito bem. Perfeito. Ó, a Nayara está fazendo uma pergunta aqui, pessoal, no Instagram. Toda pessoa que faz a cirurgia vai utilizar dreno no pós-operatório? Nayara, não, tá? Então, isso depende também do cirurgião, do tipo de cirurgia, como foi a cirurgia, tá? Então, depende desses critérios. Se o paciente não tem indicação do dreno, ele não vai precisar utilizar, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo na nossa equipe que a gente quase nunca coloca dreno no abdômen, na mama, no braço, e quase sempre coloca na cirurgia do abdômen, dermolipectomia abdominal, por exemplo, tá? Então, mas cada caso é um caso. Tem casos que a gente não coloca no abdômen, tem casos que a gente coloca na mama, mas quase sempre é isso mesmo, tá? A Cienenina está fazendo uma pergunta. Doutor, o senhor faz 2 cirurgias de uma só vez? E tipo de abdominoplastia e prótese de mama? E se o paciente não tiver problema de saúde? Bom, perguntando aqui se faz 2 cirurgias ao mesmo tempo, é possível sim, tá? É comum realizar 2 procedimentos ao mesmo tempo, principalmente o paciente, né? Muitas vezes o paciente tem uma queixa da mama e tem uma queixa do abdômen, por exemplo, que é mais comum. E aí ele pode realizar os 2 procedimentos, né, para resolver tudo de uma maneira só, o mesmo período de recuperação, apesar do tempo cirúrgico ser maior, ok? Se o paciente tem boa saúde, se o paciente está com os exames adequados, está tudo direitinho, a gente pode sim estar realizando 2, às vezes mais procedimentos, dependendo de alguns critérios, saúde do paciente, se os exames estão adequados, experiência do cirurgião, local onde vai se fazer, né, o hospital, se tem estrutura para fazer isso também, tá? Equipe do cirurgião, ok? Muito bem. Olá, Giane, tudo bem? A Giane está fazendo uma pergunta. Doutor, quando for trocar de prótese, pode alterar a posição da nova prótese? Pode sim, tá? Pode colocar ela, alterar a posição e também o plano da prótese. Isso é possível alterar numa mudança, tá? Não é que será, vai ter que ver se realmente
vale a pena, se o custo-benefício vale a pena. Viu, Giane? A Tassiano está perguntando, pode fazer a abdominoplastia junto com o torso? Pode sim, Tassiano. Inclusive, é uma associação muito comum que a gente gosta de fazer, porque vai fazer todo o contorno inferior, a parte inferior, vai pegar o abdômen, a parte do torso, das costas, e a recuperação é a mesma, já resolve essa parte aqui, né, inferior do paciente, ok? Então é possível sim fazer, é um procedimento que a gente também costuma realizar, tá? Perfeito. Olá, Lauriane, tudo bem? Abraço para você, bom vê-la aqui. Muitas pacientes minhas aqui. Olá, Jocely, Alê. Perfeito. Muito bem, pessoal. Bom, então é isso, tá? Então o pré-operatório é importante para se preparar adequadamente. Tudo na nossa vida que a gente faz com uma preparação, com uma programação, com planejamento, traçando estratégias, metas, objetivos, a gente tem uma facilidade maior de obter um sucesso, tá? Então é importante estar planejando, tomar uma decisão com calma quando vai fazer uma cirurgia plástica, porque toda cirurgia plástica é um evento importante, né? Qualquer cirurgia, qualquer procedimento. E esse tipo de decisão, ela deve ser tomada com serenidade, tá bom? Doutor, consigo ir sedada para o centro cirúrgico? Tenho pavor de ir acordada. Minha cirurgia está agendada para outubro, esqueci de perguntar. Paula, sim, tá? É possível sim. O anestesista pode estar fazendo uma medicação pré-anestésica para os pacientes, principalmente os pacientes mais ansiosos, tá bom? Muito bem, a Márcia está orando aqui para esse tempo de pandemia. Estamos também, Márcia, se Deus quiser aí, em breve essa situação vai estar controlada e a gente vai poder voltar à nossa rotina habitual, né? Todos nós estamos aí sofrendo bastante com essa pandemia, mas vamos superar isso aí, tá? Vamos nos cuidar para a gente passar por tudo isso com saúde, ok? Doutor, a prótese de glúteo tem que ser trocada depois de 10 anos? E é recomendado também, tá? Então, pessoal, prótese de glúteo igual prótese de mama, recomendado trocar, tá? Vamos pôr aí 10 anos, se tiver tudo bem, vamos pôr aí 20 anos, ok? 10 a 20 anos tem que ser trocado também, tá? Perfeito. Doutor, tem tempo exato para eu fazer a reparadora do abdômen mama pós-bariátrica? Já tive perca considerável, cirurgião da bari que decide esse prazo. Perfeito, Patrícia. Patrícia, é o seguinte, depois, tá, pessoal, vamos lá. Quem faz a cirurgia bariátrica, tá, ele vai iniciar um processo de perda de peso, perda ponderal. Então o paciente vai perdendo peso, até atingir um platô, onde é o quê? Aquele momento que ele não perde mais, ele estabiliza, tá? Então a gente chama platô. E a gente precisa de um tempo desse platô, por quê? Para ter certeza que realmente é um platô verdadeiro, que a gente pode ter o quê? O falso platô. O que é o falso platô, pessoal? A gente começa a perder peso, faz a bariátrica, começa a perder, para um pouco, espera um mês e fala, acho que esse é o meu platô. Aí o que acontece? Começa a perder de novo. Então foi um falso platô, porque o paciente ainda estava em perda ponderal, estabilizou um pouquinho, mas continua perdendo, ou às vezes até ganhou um pouco, então isso foi um falso platô. Se a gente der um tempo, e os livros referem esse período de pelo menos 3 a 6 meses, tá? A gente vai certificar que é um platô verdadeiro. Isso é importante porque se a gente fizer a cirurgia no momento inadequado, fora dessa estabilidade do peso, a gente pode comprometer o resultado da cirurgia, tá? Então, se comprometer o resultado da cirurgia não é legal, porque vai fazer cirurgia, se perder mais peso vai sobrar pele, se ganhar peso vai ficar mais esticado, certo? Então, é importante a gente atingir esse platô verdadeiro. Como você está acompanhando com o seu cirurgião bariátrico, o que você pode fazer? Conversar com ele, tá? No seu retorno, marcar um retorno e perguntar. Falar, doutor, estabilizei meu peso, estou tanto tempo sem perder,
né? A gente já bateu a nossa meta. O que o senhor acha, né, ou a senhora acha de estar me liberando para fazer as reparadoras? E aí ele pode sim, tá, te liberando, falando, não, acho que a gente atingiu a meta, vou fazer aqui o encaminhamento para o cirurgião plástico para que ele dê início ao processo das reparadoras, certo? Então, o mais importante que o período específico é a estabilidade do peso. Alguns cirurgiões, alguns serviços colocam um período, por exemplo, 2 anos após a bariátrica, 1 ano e meio após a bariátrica. Por que eles colocam esse período? Porque dá uma garantia maior que vai estar num platô verdadeiro. Às vezes, o paciente demora até um pouco mais para atingir o platô verdadeiro, às vezes o paciente atinge mais precocemente. Então, deve ser vistos individualmente cada paciente, tá? Muito bem, a Marta está fazendo mais uma pergunta. Doutor, tem que dormir sentado após a abdominoplastia? Todas as técnicas têm que andar curvada? Marta, sim, essa é a recomendação que se tem. Por quê? Porque a gente retira a pele do abdômen, usualmente aquela pele acima do abdômen, quando faz o âncora também, e estica essa pele e puxa para a gente o quê? Retirar o máximo de pele possível para um melhor resultado, porém isso vai demandar que o paciente ande encurvado, tá? Porque se ele andar reto vai puxar muito a cicatriz, vai causar uma tensão na cicatriz, se causar uma tensão na cicatriz, a cicatriz pode fazer o quê? Abrir, pode alargar, pode ter uma deiscência, tá? Pode ter algum tipo de complicação. Por isso que é importante realizar o repouso adequado, tá? Muito bem. Ok, Márcia. A Leite está perguntando. Doutor, vi que alguns hospitais, antes da cirurgia, está pedindo o exame do Covid. Por que o convênio não pede? Será mais seguro nesta pandemia? Ô, Natália, isso é muito questionável, viu? Por quê? Tem hospitais que realmente estão pedindo o teste do Covid, realizando ele antes e outros realizando depois. Tem hospitais que realizam ele na hora. O que acontece? Esse teste realizado na hora, ele pode vir um falso negativo, ou o paciente, por exemplo, se o paciente não está sentindo nada, faz aquele swab, para detectar a presença do vírus, do SARS-CoV-2 ou coronavírus, geralmente o paciente tem que estar 3 a 5 dias dos sintomas. Se o paciente está com sintoma, ele já não vai operar, né? Se fizer antes disso, o exame muito provavelmente vai dar negativo. Então, se o paciente vai fazer cirurgia e ele não está sentindo nada, e fizer o exame, provavelmente o exame vai estar negativo, mesmo se ele estiver infectado pelo coronavírus. Então, vai fazer o exame, vai vir negativo, vai passar alguns dias e pode ser que o paciente desenvolva o Covid-19, mesmo estando assintomático, o exame negativo. Tá? Outros fazem um teste rápido na hora. O teste rápido na hora ele é melhor para ver, ele tem uma sensibilidade muito baixa e ele é melhor para ver aqueles casos que já estão em andamento, né? Que já passaram nessa fase inicial, muitas vezes da fase até de transmissão, ou já negativaram ou estão em fase de desenvolvimento de anticorpos contra o coronavírus, tá? Então é por isso que alguns hospitais não pedem, porque realmente não é uma certeza de que o paciente negativo não tem o vírus, tá bom? Muito bem, Rosana. Após quantos dias de cirurgia? Pergunta aqui da Nayara. Após quantos dias de cirurgia o paciente é liberado para fazer a drenagem? Nayara, a gente pode liberar até 3 dias, tá? Após a cirurgia, ok? Porém, tem que ver algumas situações. Às vezes o paciente ainda está numa fase de recuperação, com bastante dor, tem a questão da mobilidade, então esse fisioterapeuta vai para lá. Nessa época de pandemia, às vezes a gente prefere até não indicar a drenagem, porque é uma exposição a mais do paciente, o paciente vai ter que sair, vai ter que procurar o fisioterapeuta,
o fisioterapeuta vai ter que ir na casa dele, né? Tem que ver se esse fisioterapeuta também não trabalha. É comum os fisioterapeutas trabalharem às vezes em UTIs, e, enfim. E é um local com bastante incidência de coronavírus hoje em dia, tá? Ok, a Luciana está fazendo uma pergunta. Doutor, a cirurgia plástica tem um período de recuperação? Sim, Luciana, nós precisamos sim recuperar, tá? E geralmente é um período, a gente precisa de alguns dias para estar retomando as atividades. Depende da cirurgia que você vai fazer. Se é uma cirurgia com anestesia local, pequena, localizada, às vezes em poucos dias você pode estar retomando as atividades habituais. Se é uma cirurgia maior, que dá muito ponto interno, retira a pele, o paciente tem que fazer um repouso, vai demorar um período maior para estar fazendo uma recuperação, tá? Muito bem. Vamos ver aqui uma pergunta do Facebook. A Cris está perguntando. Fiz a bariátrica faz 2 anos e tenho muito excesso de pele. O que mais me incomoda são os seios, barriga e parte interna das coxas. Consigo fazer pelo plano de saúde? Cris, né, isso você tem que conversar com o seu cirurgião plástico. Aquelas cirurgias que são reparadoras, geralmente os convênios cobrem, tá? Pode ser que eles não cubram algumas outras áreas, como mama e coxa, por não estar no rol da ANS. Mas o ideal é você estar conversando com o seu cirurgião plástico para ele avaliar o seu caso, ver se trata de uma cirurgia reparadora e indicar ou não os procedimentos, tá bom? A Elisângela está fazendo uma pergunta. Boa noite, doutor. Qual é o tempo cirúrgico de mamoplastia, abdominoplastia? Isso vai variar de cirurgião para cirurgião, de técnica para técnica, de paciente para paciente, viu, Elisângela? Mas eu vou dar aqui um padrão da nossa equipe, uma mamoplastia, onde você tem que tirar a pele, montar a mama, mastopexia, colocando ou não prótese, e um abdômen convencional, clássico, ou às vezes âncora, que a gente está habituado a realizar, em torno de umas 5, 6 horas de cirurgia, tá? Tudo isso. A Carla está perguntando se a drenagem é obrigatória após cirurgia de abdômen. Carla, não é obrigatória, mas ajuda a desinchar mais rápido e tudo mais, mas no final o resultado a gente não vê uma diferença muito importante nesse sentido, tá? Na verdade a gente não vê uma diferença fazendo ou não a drenagem, tá? A Maia está perguntando, após quantos dias de cirurgia o paciente é liberado para fazer a drenagem? Acho que isso que a gente já respondeu. A Yara está fazendo uma pergunta. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Drenagem, Elisângela. Deixa eu ver se temos mais uma pergunta de alguém aqui. Perfeito, pessoal. A Edna está perguntando. Quais as técnicas de abdominoplastia? A abdominoplastia, Edna, basicamente as duas mais utilizadas é a técnica clássica ou convencional, pacientes que não fizeram bariátrica, pacientes que fizeram bariátrica e emagreceram muito, a gente tem o âncora e a clássica ou convencional, que são as duas técnicas mais utilizadas. A frequência do âncora é um pouquinho superior, tá? Pacientes que têm muito pouca pele, geralmente pacientes que tiveram poucos filhos e não fizeram bariátrica, pode fazer a mini abdominoplastia. Alguns casos a gente pode fazer a dermolipectomia higiênica, aquele caso para a gente limpar aqueles tecidos que estão causando muita deformidade, tá? Então, pacientes às vezes graves, assim com problemas de saúde, a gente pode até indicar uma cirurgia higiênica, que tem um abdômen reverso também. São basicamente essas técnicas que a gente mais utiliza, tá? Boa noite, doutor. Ok. Dani, muito bem, pessoal. Perfeito. Bom, eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta aí de todos. Acho que foi uma live bastante produtiva, né? Hoje a gente falou aqui sobre o pré-operatório e o pós-operatório em cirurgia plástica. Além disso, a gente discutiu aqui algumas perguntas dos participantes aí que foram muito pertinentes, muito adequadas, tá? Nenhuma pergunta, ela é uma pergunta boba, é uma pergunta... Então, não existe pergunta boba em cirurgia plástica, viu, pessoal? Toda pergunta ela é importante. Se há uma dúvida, tem que ser respondida. Se o paciente está com dúvida, é porque faltou alguma coisa. Então, a gente tem que responder e cabe ao paciente também perguntar para o cirurgião. Por mais simples que seja, mais boba que seja a dúvida, pergunte,
tá? Pode ser se pode comer isso, se pode comer aquilo, se pode fazer isso, assado, enfim, tudo isso é relevante e é importante para o seu pós-operatório. A gente tem um pós-operatório de sucesso, tá? Muito bem, pessoal. Bom, é isso, tá? Gostaria de desejar a todos aí uma excelente semana, né? Amanhã a gente começa o inverno, então eu acredito que as coisas vão dar uma esfriada. Espero que também esfrie um pouco essa propagação do vírus, do coronavírus, e que a gente consiga contornar essa situação, controlar a pandemia para que as nossas vidas retornem o mais rápido possível ao normal, tá? Gostaria de desejar aqui, então, para vocês uma excelente semana. Quinta-feira a gente geralmente faz uma live com a Daiane Cândido, que é uma paciente pós-bariátrica, né, muito querida, que trabalha muito ajudando os pacientes pós-bariátricos. Então a gente faz uma live com perguntas que os pacientes têm sobre as cirurgias pós-bariátricas. Eu acho que nessa quinta vai ser sobre cirurgias das coxas, tá? De coxa. Então, se vocês quiserem, podem acompanhar a gente. E gostaria de desejar aqui, mandar um beijo para minha filha e para minha esposa, Lorena, minha esposa, e a Ágata. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos, excelente semana e até breve, se Deus quiser.